Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe mais uma blusa bem fácil para qualquer pessoa aí que estiver começando com crochê, vai conseguir fazer, tá? Ela é super econômica. Eu trabalhei aqui com a Barroco 4 e a agulha 6 aqui na blusa inteira, só na parte do pomponzinho aqui na ponta, né, que eu usei a agulha 4. Mas como eu comento em todas as aulas aqui, todos os vídeos, eu falo para vocês. Gente, vocês podem usar o fio que vocês quiserem, tá? Nesse caso aqui, que seja no máximo até a espessura 4, para dar um caimento bom. Esse modelo vocês conseguem fazer saída de praia também, tá? Podem fazer uma blusa um pouco mais comprida. É mais a opção pelo ponto, né? Eu já fiz dois modelos parecidos com esse daqui, só que eu mudei o ponto, né? Um pouquinho diferente. E eu espero que vocês gostem. Como eu sempre comento, quem estiver começando com crochê, eu sugiro que me acompanhe na aula, né? Pausa o vídeo, salva aí, caso você precise de mais algum detalhe, né? Não pula o vídeo, porque eu sempre comento as dicas aqui, eu sempre passo bastante dica para vocês. Então, é muito importante não pular o vídeo, tá? O que vocês vão fazer para pegar as medidas? Aqui, a altura, eu coloquei um colar aqui como sugestão, tá, gente? Porque muita gente adora esse meu colar aqui. Muita gente até pergunta se fui eu que fiz. Não, eu comprei na minha cidade e, na verdade, assim, eu nunca usei o colar. Eu uso mais, assim, pra tirar fotos, né? Eu acho que ele combina bastante coisa aqui, mas vocês podem fazer aí a criação de vocês. Quem gosta de usar colar, né? Eu acho que com blusa de crochê fica bem bacana. Então, a blusa aqui, vocês vão pegar a medida, ela é feita assim, tá, gente? Olha. O comprido, né? Aqui, ó, então vocês vão pegar a altura do ombro, né? Do ombro de vocês até a altura que vocês querem. Se vocês querem ela mais comprida, até a cintura, até um pouquinho abaixo da cintura, aí é com vocês. Vocês podem fazer qualquer tamanho. A largura dela, o que vai determinar é a quantidade de carreiras que vocês vão fazer, tá? Se vocês quiserem uma blusa um pouquinho mais longa, é só vocês aumentarem a quantidade de carreiras. Então, pra gente começar aqui, a quantidade de correntinhas, então, vai ser de acordo com a medida que vocês têm aí, tá? Quem tá começando, me acompanha aqui, pausa o vídeo. Se precisar, salva aí, pra depois não perder nenhuma explicação, nenhuma dica, né? Aqui a única coisa que vocês têm que fazer são correntes números pares, tá, gente? Então, depois que a gente trabalhar as correntinhas, a gente vai pular aqui, ó. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, as 5 correntinhas. Na sexta, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular uma corrente, na segunda eu trabalho um ponto alto. Ó, uma corrente, pulo uma e trabalho ponto alto. Então, essa é a nossa primeira carreira inteirinha assim, tá? Até o final. Trabalhamos aqui, então, o último ponto, a gente vira o trabalho. Eu vou subir 3 correntes. Aqui nesse primeiro espaço, eu vou trabalhar um ponto alto. E agora, a gente vai começar o detalhe do nosso ponto. Eu vou dar uma laçada, ó, eu vou pegar um ponto aqui e um aqui, ó. Aqui, antes desse ponto de baixo, né, ó, eu vou fazer isso aqui, dou uma laçada. Puxo de novo uma laçada, venho agora do lado aqui do ponto, ó. A gente vai ficar com esses 5 fios aqui. Eu vou tirar 3. E agora eu termino o ponto, olha. Soltando essa laçada e fecho o ponto. Faço uma correntinha pra separar. Novamente, vou fazer uma laçada aqui e outra aqui, ó. Puxei a primeira, ó, vou dar uma laçada, venho aqui de novo. Fiquei novamente com 5 fios aqui, ó, vou tirar os 3 primeiros. Solto, ó, esse maior, tá vendo? Ele fica bem comprido, né? Ó, a gente solta esse daqui e fecha o ponto. Opa! Faço uma correntinha novamente para separar e novamente venho aqui embaixo, puxo uma laçada e mais uma laçada. É bem facinho, né? Ó, novamente fiquei com os 5 pontos, tiro os 3 primeiros, tiro esse comprido, né? E fecho. Então, ele vai ficando com esse detalhezinho aqui, olha.
uma corrente para separar, venho novamente aqui, ó. E é só isso o nosso ponto aqui, ó. Nossa blusa inteira vai ser assim, gente. Olha aqui que fácil, né? E, olha, eu gastei um novelo para fazer uma blusa desse tamanho aqui. Ela ficou com 80 centímetros aqui de largura, né? E com 40 de altura. Então, para vocês verem, se vocês forem fazer uma blusa maior, vocês vão precisar mais do que um novelo da Barroco, tá? Ó, novamente aqui, ó. Faço uma laçadinha aqui, mais uma do outro lado, ó. Fiquei com 5 fios, tiro os 3 primeiros, tiro o próximo e fecho. Olha, é bem bacana, né? E aí, a gente vai seguindo até o final. Chegando aqui no final, vocês viram que a gente começou com 2 pontos altos aqui, né? Porque a gente ficou com aquelas 3 correntinhas da altura de um ponto e fez mais um ponto alto. E aqui eu não fiz a corrente de separação. Aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Eu terminei esse ponto, eu não vou fazer a última correntinha, tá? Eu já vou trabalhar o ponto alto aqui nesse espaço das correntes. Pra gente fazer, né? Ó, eu fiz um tamanho menor aqui pra vocês visualizarem bem, ó. Pra fazer esse ponto aqui, tá? O que a gente tem de um lado, a gente vai ter que ter do outro. E aqui, agora, a gente vai fazer na terceira correntinha, a gente vai fazer o último ponto alto, olha. Pra fechar igualzinho. Viro o trabalho, subo as 3 correntes. Esse ponto aqui, eu vou trabalhar o ponto alto. E aí, eu começo tudo de novo, ó. Eu venho nesse espacinho aqui, vou puxar a laçadinha, venho do outro lado, fiquei com 5 fios, puxo 3, puxo esses 2 e fecho o meu ponto. Agora sim eu faço a correntinha para separar, como a gente fez aqui na anterior, tá? E aí a gente começa tudo de novo. E todas as carreiras a gente vai trabalhar exatamente iguais. Então, a gente vai fazer 2 retângulos, tá? Eu vou fazer mais um ponto aqui para vocês pegarem bem, ó. Sempre aqui separando com uma correntinha e começa de novo. Então, vocês vão fazer 2 retângulos. Vocês vão colocar um em cima do outro depois que vocês terminarem, tá? Pra gente montar a blusa, como que a gente vai fazer? A gente vai costurar com agulha de tapeçaria. Na parte de cima aqui dos ombros, a gente vai fechar aqui, olha, eu fechei 8 carreiras. De um lado, vou fechar 8 carreiras do outro lado. O que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro. Isso eu fechei pra mim, tá? Do meu tamanho. Dependendo do tamanho da manga que vocês fizerem, né? Do comprimento da blusa, e aí vocês vão fechar mais ou menos aqui, né? O espaço aqui da parte de cima pra ficar aqui, ó. Aqui vai ser a nossa gola, tá? A manga é todinha aberta. É isso daqui, ó. A gente não fecha a lateral. Então, a gente só vai fechar aqui em cima no ombro. E aqui embaixo, eu fechei apenas 4 carreiras, tá? Então, a gente só fecha dos 2 lados aqui em cima e dos 2 lados aqui embaixo. A manga, a gente não fecha, tá? Só pra ficar bem certo. Ah, não tem manga? Não, a manga é exatamente isso daqui, tá? Como que a gente vai costurar? Eu peguei aqui deixei um espaço aqui pra fechar na frente de vocês, né? Pra quem tá começando. Esse barulho que vocês estão ouvindo, gente, são os meus gatinhos que resolveram acordar. Espero que eles não pulem aqui na mesa, né? Pra fazer bagunça. Aqui, ó. A gente vai pegar os 2 pontinhos de um lado e 2 pontinhos aqui do outro lado, ó. Tá? Passo a minha agulha. Eu já tô com um nozinho aqui, mas eu vou fazer um outro nó aqui. Vou passar a agulha de novo e vou fazer assim, olha, passando aqui pelo centro. E aí, eu vou costurando, tá? Então, assim, como aqui de um lado eu costurei 8 bloquinhos, né? 8 carreiras, aqui eu vou costurar também as 8 carreiras. Sempre pegando 2 fios de um lado e 2 fios aqui do outro, tá? Aqui, ó. E passando... Ai, Kátia, eu posso fazer com a carreira de pontos baixos? Nesse modelo aqui eu não gosto, não, de fazer... com a agulha de crochê, tá? Eu prefiro trabalhar, então, pra fazer pra fechar, né, a costura aqui com agulha de tapeçaria, tá? E aí, a gente vai costurando até o final. Então, depois que costurar, né, os 4 lados, ó, aqui em cima nos ombros, já tá fechadinho, né? Aqui a minha gola, meu decote, né? Aqui na parte de baixo e aqui também. Sobrou esse lado aqui que eu vou fazer o pompom com vocês. Eu vou começar aqui
pela parte de baixo da blusa, tá? Eu gosto de começar sempre onde fiz a costura e terminar, porque daí fica tudo os fios, né, pra gente arrematar, fica tudo certinho no mesmo lugar. Então, aqui, ó, vou colocar o meu fio. Agora, eu vou trabalhar a agulha 4, tá, gente? Pra fazer o pompom. Se vocês quiserem continuar com a agulha 6, pode continuar, mas aí ele vai ficar muito grandão, tá? Então, por isso que eu fiz com uma agulha menor. Eu vou passar o meu fio aqui, dou um nozinho inicial. Vou subir 6 correntinhas. Isso aqui é opcional, tá? Se vocês não quiserem fazer a parte do pompom, não precisa fazer, tá, gente? Vocês podem encerrar a blusa do jeito que tá aqui. Fiz as 6 correntinhas. Eu venho aqui, ó, vou dar uma laçada, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, na terceira corrente, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, terceira correntinha aqui. Agora, eu vou trabalhar mais 5 pontos altos aqui no mesmo buraquinho, tá? Nessa mesma correntinha. Então, no total, juntando aqui com aquelas correntes que a gente fez, né? A gente fez as 6 correntes, então, aqui eu fiquei com o espaço, né, a altura de 1 ponto, mais 5 pontos, então eu vou ficar com um total de 6 pontos aqui no mesmo espaço. Um gatinho vai dar um oi pra vocês aqui, ó. Meu gordinho, faz tempo que eles não dão um oi pra vocês aqui no vídeo, né? 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6 pontos. Quem tem gato aí, gente, faz crochê, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Eu sei que tem bastante crocheteira que tem gato aqui, que já me contou. E as novas inscritas, vocês têm gatos também? Amam os crochês, né, os fios da gente, né, gente? É um barato. Às vezes eu tenho que trabalhar longe deles, pra eles não atrapalharem, não embolarem todos os meus fios. Então, tá aqui, ó, voltando aqui. 5, né, os 5 pontos altos mais aquelas 3 correntinhas, fiquei com um total de 6. Eu venho aqui, ó. Nesse fio aqui, nesse espacinho aqui, tá vendo, ó? Primeiro, e vou puxar uma laçada, ó. Aqui. Tá vendo? Meu dedo ficou aqui dentro, fechadinho, tá vendo? Ele fica parecido com uma meia tulipa. Vou fazer 3 correntinhas agora. 3 correntinhas. Volto aqui, olha. Na correntinha que a gente iniciou, faço o ponto baixíssimo. Ó, tá vendo? Ele fica que nem uma meia tulipa, esse daqui. E agora, eu vou passar o meu fio aqui pelas correntinhas, ó. Eu vou passar... Agora, eu puxei, ela ficou bem apertadinha. Ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Volto aqui para as correntes, aqui para os pontos, né? Ó. Sempre fazendo ponto baixíssimo, tá? Olha, passando aqui, ó. Puxo uma laçada só e tiro. Se vocês querem bastante pompom, então, a cada ponto desse daqui que a gente tem, né? Cada ponto alto que a gente trabalhou aqui, a gente pode trabalhar aqui, então, ó. Venho aqui, já faço as 6 correntes. E aí, a gente trabalha um pompom em cada corrente. Se vocês não querem muitos, vocês podem fazer a cada 2, aí é com vocês. Vou fazer mais um com vocês, ó, subir as 6 correntinhas, volto aqui na terceira corrente, vou fazer 5 pontos altos nele, nesse mesmo buraquinho de ponto aqui, né, ó. 3, 4, 5 e 6. Tiro a agulha, venho novamente aqui nesse espaço. Passo por esses 2 fios aqui, é o primeiro ponto, né? E vou dar uma laçada aqui, ó. Pra fechar. Então, meu dedo ficou fechadinho aqui, ó. 3 correntinhas, 2, 3 correntinhas, venho na primeira corrente, faço o ponto baixíssimo. Ó. Ela fica assim mesmo, tá? Tem vários tipos de pompons, né? Várias formas de fazer pompom, e esse daqui eu quis fazer um pouquinho diferente, né? Deixar ele um pouquinho diferente. Ó, venho na primeira corrente, faço mais um ponto baixíssimo, e aí eu sigo com ponto baixíssimo, né? Só a laçadinha até chegar no próximo ponto aqui, ó. Cheguei aqui, começo tudo de novo, 6 correntinhas. E aí, eu vou fazendo toda a minha volta aqui da minha manga. Aqui, nessa parte aqui, quem gosta de pular o carnaval e quiser fazer, vamos supor que tá fazendo uma blusa branca, né? E tem os fios aí mesclados da Bela, da Charme, da Anne,
Tem vários fios mesclados, se vocês quiserem, se vocês gostarem, vocês podem colocar o pompom aqui com fio colorido, né? Ou de uma cor só, fica bem legal pra vocês pularem carnaval também. Aí fica em cima de um biquíni, em cima de um topzinho. Aí o gosto é com vocês. E pra quem gosta do colar, né? A opção pra usar essa blusa com colar assim, olha, gente, fica lindíssimo. Eu adoro esse colar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a bagunça dos meus gatos. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, um beijo.